Olá, condutor, condutora, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Direção Evasiva da Escola de Trânsito. Meu nome é Gilvan Mendes e eu vou acompanhar vocês nessa jornada. Estratégias de segurança e evasão para situações de risco, técnicas essenciais para motoristas civis e profissionais que desejam elevar seu nível de preparação e resposta em contextos de ameaça no trânsito. Então, quando nós falamos de motoristas civis, são aqueles que não possuem cargo específico, algum cargo público, né, como bombeiro, policial militar, e profissionais, aqueles profissionais a partir da categoria C, certo? Vamos dar continuidade. Então, os objetivos do nosso curso são diferenciar modalidades, ou seja, compreender as diferenças fundamentais entre direção defensiva, direção evasiva e direção operacional, ou também chamada de ofensiva, para aplicar a técnica correta em cada contexto. Então nós vamos conseguir identificar cada tipo, cada modalidade de direção, seja ela defensiva, evasiva, né, operacional ou ofensiva, que existem diferenças e técnicas totalmente distintas uma da outra. Nós vamos aprender também a detectar ameaças, ou seja, identificar padrões de perseguição e comportamentos suspeitos através da observação ativa e análise do ambiente. Então vai ter uma parte nós vamos somente aprender a detectar ameaças no trânsito. Depois nós vamos aprender a executar os despistes, ou seja, identificar manobras seguras de evasão e rotas estratégicas para neutralizar uma situação de risco sem colocar terceiros em perigo. Então nós vamos detectar a ameaça e nós vamos aprender a executar o despiste também. Nós vamos aprender a localizar um refúgio, ou seja, mapear, né, e aprender a deslocar-se de forma rápida para pontos estratégicos de segurança quando necessário, proteger-se de ameaças iminentes, ou seja, imediatas. Então nós vamos diferenciar as modalidades, nós vamos detectar as ameaças, nós vamos aprender a executar os despistes e depois nós vamos identificar um refúgio, certo? Vamos dar continuidade. Então as diferenças conceituais, né, das três modalidades de direção. Direção defensiva, que também nós temos um curso aqui na Escola de Trânsito. Então o foco da direção defensiva é prevenção. Tá? E qual é o contexto dela? O contexto dela é dentro do trânsito urbano cotidiano. Então o foco da direção defensiva é a prevenção e o contexto dela é o trânsito urbano. E qual é o objetivo da direção defensiva? É evitar acidentes através da antecipação do risco, ok? E respeito às normas de trânsito e condução prudente. Esse é o objetivo da direção defensiva. Evitar acidentes, né? Salvar vidas, antecipar riscos, respeitar as normas. Então, basicamente, todo esse é o objetivo da direção defensiva, com o foco na prevenção. Qual é o público, né, da direção defensiva? Todos os motoristas. Então, todo condutor, né, que possui uma CNH que vai interagir com o trânsito, ele pode fazer a direção defensiva. E a direção ofensiva, ou seja, a direção operacional, coloquei entre aspas ali. Qual é o foco dela? Ela tem uma missão tática. Okay? Então o contexto dela vai ser para escoltas, para emergências, para acompanhamentos, que é a antiga perseguição, e para operações especiais, tá? Para atividades operacionais especiais também. Então, normalmente, o objetivo dela vai ser conduzir com precisão em cenários de alta pressão, garantindo o cumprimento de objetivos estratégicos. Então, qual o público que vai ser isso? Então, desde o início a gente já viu, por ter um foco tático, uma missão tática, ela não vai ser executada, o público dela não vai ser público civil, né? Vão ser profissionais especializados, provavelmente policial militar, bombeiro militar, guarda municipal. Então, esse profissional, eles já vão ter cursos de condutor de veículo de emergência, já vão ter outros cursos, e a direção ofensiva ou a direção operacional vem agregar o conhecimento, né, para eles terem uma maior precisão em cenários de alta pressão. Eles já trabalham num cenário diferenciado, com viaturas ostensivas, e o objetivo é conduzir com esses cenários, né, essa atividade dele com maior garantia, com maior precisão, certo? E o nosso curso aqui de hoje é o direção evasiva. Qual é o foco dele? O foco dele é neutralizar ameaças. Em qual contexto ele se apresenta? Numa situação de perseguição ou emboscada. E qual o objetivo? O objetivo
é escapar de situações de risco através de manobras estratégicas e tomar a decisão rápida, que é isso que a gente vai ver nos próximos slides. Qual o público? É o público civil e profissional em risco. Então, ele tanto vale para o público civil quanto para o público profissional. Se enquadrando dentro de uma situação de risco que a gente vai ver, qualquer uma dessas pessoas pode utilizar essas técnicas. Vamos dar continuidade. Então, reconhecendo uma situação de risco no trânsito. Então, primeiro, comportamento suspeito. O que a gente tem? Um veículo que mantém uma distância constante em várias mudanças de rota. Então, você dobrou, fez uma conversão, fez uma curva, ele se aproxima, ele se afasta, ele se aproxima, ele se afasta. É um comportamento suspeito. Motorista que evita contato visual direto, mas permanece próximo. Então, ele fica na diagonal, fica na outra pista de rolamento, aproxima, né, distancia. É uma situação suspeita. Múltiplos ocupantes observando seu veículo de forma persistente. Então, passou alguém na esquina, está olhando o seu carro, está encarando, né, que a gente fala. Alguém passa pelo lado ali, ele encarando, depois, antes da ultrapassagem, ele deixa você ultrapassar. Isso também se enquadra com uma situação suspeita. Um veículo sem identificação, sem placa ou com uma placa coberta também, né, se passou por você, se está atrás de você, também se enquadra numa situação de suspeita. Então, sinais de perseguição, o que nós temos? Acompanhamento em manobras imprevisíveis ou mudanças de faixa. Então, você mudou, ele mudou também. Você dobrou, ele dobrou também. Você fez alguma coisa, ele fez também. Então, isso já indica um sinal de perseguição ativa. Presença do veículo em locais distintos do trajeto. Então, você passou na farmácia, ele estava lá também, ou ele estava parado e ele saiu atrás de você. Então, tudo isso já é um sinal de perseguição ativa. Aceleração ou desaceleração sincronizada com o seu veículo. Então, você acelera, ele acelerou também. Tu freou, ele freou. Então, isso já indica, né, dentro de dos demais critérios, né, somando os critérios, aqui você tem que levar em consideração que o critério ele vai se somar, né, um mais o outro, teve a suspeita, depois teve o sinal ativo, depois eles vão somando até você ter o sinal de perseguição ativo. Tá? Comunicação visível entre ocupantes focado em você. Então você acabou olhando pelo retrovisor, identificou que tem 2 ou mais pessoas dentro do carro focando o olhar para o seu veículo. Então isso é um sinal de perseguição ativa. Então agora nós vamos para 3, preparação preventiva. Então nós vamos desenvolver uma atenção periférica, né? uma atenção constante em todos os retrovisores, nos 3 retrovisores, tá? Tanto no interno quanto nos 2 externos. Então nós vamos planejar rotas alternativas antes de iniciar o deslocamento. Então eu vou a tal lugar, se for por essa rua, caso aconteça alguma coisa, eu posso entrar nessa ou nessa via. Variar horários e trajetos regularmente para evitar padrões. Então você sempre vai por uma rua, um outro dia faz uma outra rota, num outro horário, num outro trajeto. Então manter o tanque sempre acima de 50% de combustível para que não haja nenhum imprevisto de num momento que estiver fazendo alguma coisa de ter que fazer, né, alguma manobra, acabe o combustível ou tenha que parar com um abastecimento, alguma coisa assim. Vamos continuar aqui. Técnicas de detecção e perseguição. O que é isso? Então primeiro nós temos a observação inicial. Nós vamos identificar veículos que aparecem repentinamente em nosso campo de visão, usando os 3 retrovisores alternadamente para manter a consciência situacional de 360 graus. O que quer dizer isso? Observação inicial. Então nós vamos estar atento 360 graus, identificar o veículo, identificar no nosso campo de visão, tá? E ficar atento. 2. Teste de confirmação. Nós vamos executar mudanças de rotas desnecessárias. Olha essa técnica aqui. Essa técnica é uma das técnicas mais importantes do curso. É a técnica de 4 curvas. O que ela quer dizer? Tu vai fazer 4 curvas consecutivas para o mesmo lado. Dobrou para a direita, dobrou para a direita, dobrou para a direita, dobrou para a direita. É fazer uma volta na quadra, que a gente chama, né? Então, 4 curvas consecutivas para o mesmo lado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a pessoa andou atrás de ti por 4 curvas consecutivas, isso é um teste positivo de perseguição, porque
você fez isso de forma ativa. Você fez para detectar se há ou não, é um teste de confirmação de perseguição. Então você fez 4 curvas. Por que a pessoa vai fazer uma volta na quadra? Se ela quer ir para algum lugar, ela teria tomado qualquer outra direção, não voltado para o mesmo lugar. Ok? Então isso é um teste de confirmação. Análise de padrão. Observe se há mais de um veículo coordenando movimentos. Perseguidores profissionais alternam posições para dificultar a detecção. Então, eles normalmente deixam uma pessoa em algum lugar, algum ponto estratégico, né? Claro, isso é mais difícil, né? Não sei de qual estado que você está vendo esse vídeo, mas eu sou do Rio Grande do Sul e aqui tecnicamente é um estado seguro, né? Não é comparando com os demais, mas claro que tem estados que vão ter profissionais que fazem isso. Então vai deixar em alguns pontos estratégicos com um rádio, alguma coisa, né? Que possa até passar um rádio para alguém de dentro. Então, fazer essa análise, por mais difícil que ela seja, porque a gente está na situação do trânsito, então a gente vai estar tenso ali, tentando cuidar no 360 graus o nosso carro, o nosso veículo. Né? Mas essa análise de padrão é de extrema importância para identificar de forma antecipada e poder agir. Né? De repente ligar para o 190 dentro do carro, do Viva Voz, né? Liga ali, já aperta no Viva Voz e já vai andando e falando com a polícia. Então, manter o controle emocional, respirar fundo, manter o foco, né? Decisões impulsivas aumentam o risco, analise friamente antes de executar manobras evasivas. Então, por isso que é importante fazer o teste, fazer a observação, para ter certeza de que aquilo está acontecendo, para não gerar um transtorno. Né? E sempre mantendo a tua segurança, não é fazer alguma manobra muito repentina, muito difícil e acabar se colocando em risco, e causando um acidente e acontecer coisas piores. Então, o protocolo de ação está sendo seguido. Nunca pare em locais isolados, estacionamentos vazios, ruas desertas, ou áreas sem iluminação são armadilhas. Mantenha-se em movimento até alcançar segurança. Então, não parar em locais isolados. Esse é o primeiro protocolo de ação. Então, não pare embaixo de postes, em frente de local. Não. Siga e pare em locais movimentados. Pois a ação, né, se for realmente uma perseguição, alguma coisa, a ação da pessoa em locais onde tem muitas pessoas, né, fica bem mais difícil. Evitar o confronto direto, não acelere excessivamente nem faça gestos provocativos. O objetivo é evasão, não confronto. Por isso que é direção evasiva. Preserve sua segurança e de terceiros. Dirija-se a locais públicos de preferência. Busque áreas com alta circulação de pessoas e presença de autoridades. Delegacias, postos movimentados, shopping, hospitais, quartéis, né, sejam eles quartéis do exército, que tenham guardas, sentinelas, quartel de corpo de bombeiros, polícia militar, locais movimentados, locais públicos movimentados. Então comunique autoridades, é a dica que eu falei. Pode ligar o 190 no Viva Voz, enquanto dirige, já vai informando alguma característica que você conseguiu identificar. É um carro branco com 2, 3 pessoas dentro. Então já temos uma característica, a cor e as pessoas que estão dentro. Ah, mas eu entendo de veículo, é um palio branco com 2, 3 indivíduos. Melhor. Placa, melhor ainda, é um palio branco, placa tal. Quanto mais informação, melhor para a autoridade. Tem um lembrete lá, de extrema importância. A sua vida vale mais que qualquer bem material. Se abordado, priorize cooperação e sobrevivência. Técnicas evasivas são para evitar o confronto, não para vencê-lo. Então, as técnicas são para evitar que aconteça qualquer coisa, não para vencer. Não é algo que que seja ostensivo, é algo de proteção, para evitar. Então, técnicas avançadas de despiste. Mudanças imprevisíveis. Uma das primeiras dicas, né? Executar alterações de direção sem sinalizar previamente. Então, sempre respeitando os limites de segurança. Usando rotas com múltiplas saídas. Não vai cair, não vai dobrar numa rua que não tenha muita saída. Para isso, é importante que nós saibamos a característica da cidade, né? Que saibamos a rota que a gente está fazendo.
Então tá indo, daqui a pouco, pá, faz uma conversão, uma curva brusca para a direita e outra brusca para a esquerda, ou uma brusca para a direita, outra brusca para a direita. Então essas são técnicas avançadas que as pessoas usam para despistar, porque tu fazendo duas curvas consecutivas, dependendo da distância que o veículo vem atrás, ele não vai saber para qual lado você foi. Então ele vai ter que chegar na esquina e parar e decidir para onde ele vai. Então se tu fizer isso 2 ou 3 vezes, a técnica acaba funcionando de forma bem interessante. Rotas complexas, prefira vias com semáforo, cruzamento, né, e opções de curvas de conversão. Evite vias expressas, aquelas que só em linha reta, né? Então, porque senão fica uma perseguição, fica muito difícil, a pessoa fica atrás, tu não tem para onde ir, só pode andar para frente. Então, fica bem complicado e a pessoa tem o campo de visão, né, e pode manter uma certa distância. Quebra de padrões. Nunca use o mesmo trajeto repetidamente. Alterne horários, rotas e paradas. Previsibilidade é o maior aliado de quem planeja abordá-lo. Então, quebrar padrões, fazer as curvas, né? Parar em algum lugar, parar de repente em algum lugar, né? Viu lá começou a notar, viu uma farmácia cheia de gente, para ali e desce. Aquilo lá tu quebrou o padrão. Tá? Identificou que suspeitou que está sendo perseguido. As 4 curvas, lembra? Curva direita, 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 direita. Se mesmo assim já procura um local público, procura uma rota alternativa, quebra o padrão. Essas são as técnicas avançadas de despiste. Tá? Nós vamos mapear agora os pontos estratégicos para onde nós devemos ir. Tá? Ação preventiva. Antes de iniciar deslocamento rotineiro, identifique pelo menos 3 pontos estratégicos de segurança em sua rota. Memorize localizações e acessos. Em situações críticas, você não terá tempo de pesquisar. Então, sempre saiba, né, na cidade para onde você está, ou na cidade onde você mora, onde são as delegacias, os postos, os hospitais, os shopping centers, os quartéis, instalações militares, quartel da polícia, corpo de bombeiros, quartel do exército, delegacia da polícia civil, tá? A presença policial garante a resposta imediata, posto 24 horas, movimento constante e câmeras de segurança, temos câmeras de segurança, hospitais grandes, segurança própria e fluxo contínuo de pessoas, movimento, e shopping centers, alta concentração de público e vigilância, instalações militares, né, período protegido com resposta tática. Então, vimos aqui, né, os melhores pontos estratégicos de segurança para que nós possamos tomar a melhor decisão, né, como uma ação preventiva, né, descobrindo locais rotineiros onde nós temos uma maior segurança e uma maior chance de ter sucesso no nosso despiste, na nossa prevenção. Tá? Então a melhor evasão é a que nunca precisa ser executada. Estar preparado não significa viver com medo, significa viver com controle. A direção evasiva é uma ferramenta de proteção, não de confronto. A gente está batendo nessa tecla. Invista em treinamento profissional, desenvolva consciência situacional constante e mantenha sempre um plano de ação. Sua segurança depende de decisões tomadas antes da emergência, não durante ela. Então, a prevenção, direção defensiva, consciência situacional evita 90% das ameaças antes de que se concretizem. A preparação, conhecimento de rota, pontos seguros, técnicas básicas, né, transforma minutos críticos em vantagem estratégica. E a execução, quando necessário, reação evasiva, segura e controlada neutraliza os riscos, preservando vidas. Então, de forma preventiva, direção defensiva, no que nós temos o curso aqui também, gratuito, que todos vocês devem fazer. Então, evitem 90% de alguma ameaça. A preparação, que é isso que vocês tiveram aqui, de conhecimento de rotas, de pontos seguros, de técnicas básicas, né? 4 curvas. Então vão deixar vocês à frente com uma vantagem estratégica, né? Para as pessoas com má intenção. E a execução. Então, quando necessário, a reação evasiva, segura e controlada neutraliza os riscos e preserva
a nossa vida. Então, parabéns, é de extrema importância esse curso para identificar, para evitar, para executar, se necessário. Então, agora que vocês já têm conhecimento, espero que tenha sido de grande importância para vocês. Tá? E se alguém de vocês quiser o certificado, basta clicar abaixo e ver o certificado